partir de agora está gravando, então vamos lá, de novo agora. Que tenhamos uma boa noite para todos nós. E aí hoje a gente vai falar de equações diferenciais sobre equações diferenciais de segunda ordem. Então, estava montando a apostilinha aqui nossa, de notas de aula de equações, essa apostila 2, e esse é o nosso tema para essa apostila. Então, a gente tem assim, as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, a gente tem as equações diferenciais ordinárias e tem as parciais. As parciais é que trabalha com derivada parcial, né? Como a gente não trabalha com mais de uma variável, aí a gente tem as equações ordinárias. Então, elas são importantes para a resolução de vários problemas de situações reais, mas é muito utilizada na física, na mecânica do fluido, como movimento ondulatório, condição de calor, entre outras situações. E também existem possibilidades de utilizar em crescimento, decrescimento populacional ou em outras simulações que envolvam duas variáveis, por exemplo. A equação diferencial de segunda ordem ela é dita assim porque é uma equação que envolve derivada até a segunda ordem, ou seja, que envolve a derivada segunda. Se envolve derivada segunda, obviamente, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, a gente tem que aplicar a integração duas vezes, né? Vai integrar duas vezes para resolver uma situação. Então, ela é do tipo g, que envolve o x e y, porque vai ser o y em função do x, e uma derivada. E aí, para melhor organizar as coisas para a gente resolver, então ela é uma equação do tipo que envolve fx menos px vezes a derivada de y em relação a x menos qxy. E aí depois você vai igualar uma situação a zero e esse fx vai para um segundo processo. Ou então aqui, melhorado essa situação, né, já que isso daqui é igual a derivada segunda, então troco ele aqui pela derivada segunda e vou manipular isso, né? Vou passar o px e o termo qx para o primeiro membro juntar com essa derivada segunda. De tal forma que a gente vai ter o termo com derivada até a segunda ordem, mais uma função vezes a derivada de primeira ordem, mais uma função vezes o y sem ser derivado. E aí só lembrar que tudo aqui é em função de x, por isso que a gente está trabalhando com derivada em relação a x, igual a uma função qualquer. E daí, se você tem o p, esse P e esse Q e o F pertencente aos reais, né? E aí são funções contínuas que estão definidas dentro de um determinado intervalo. Você vai trabalhar com intervalo, essas funções elas têm que ser contínuas ali dentro. Se ela tiver problema de quebra, problema de furo, divisão por negativo, raiz quadrada de negativo, e aí já traz complicação para a gente, né? Então, elas precisam de ser contínuas dentro de um determinado intervalo definido. Elas são de variável independente x e outra dependente y. E aí, quando a gente tem isso, significa que você deriva y em relação a x, que é a variável que depende do y. E aí, a gente tem que, em algumas situações, com o intervalo,
ele vai de 0 a infinito, em vez de ser só de um A, B definido, ou até mesmo de menos infinito a mais infinito. E se a gente tem, por exemplo, que essa equação diferencial, ela é uma equação diferencial porque envolve derivada. Se esse termo aqui for igual a zero, a função é dita de homogênea. Tá? E aí esse homogêneo aqui, ele não pode ser confundido com o homogêneo que a gente estudou lá na apostila 1. O homogêneo de lá, ela envolvia a questão de você fazer uma análise de possível derivação, de possível resolução do problema. Aqui a gente chama ela de homogênea se esse termo aqui for igual a zero. Se ele não for igual a zero, aí a gente diz que a equação não é homogênea. E esse termo a gente vai saber porque ele não tem o termo y. Tá? Aqui a gente tem o termo que tem y, derivado segunda, termo que tem y, derivado primeiro, termo que tem y sem ser derivado e o termo que não tem o y. Então, através dele, a gente vai saber se a equação é ou não é homogênea. Então, e aí a gente tem mais um detalhe. Se P e Q forem funções constantes, se esse cara aqui, em vez de ser uma função de variável x, em vez dela ser um número, ser uma constante, ela diz então que esta é uma equação diferencial com coeficientes constantes. Caso contrário, ela seria com coeficientes variáveis. Porque daí ela teria, em vez de ser um número, ele poderia ser uma função, cosseno x, por exemplo, ou uma outra função, x ao quadrado mais 1, ou algo assim. Então, a gente colocou como observação aqui que, em geral, as equações como essa daqui, elas necessitam de duas integrações para resolver o problema, para você encontrar o valor de y, ou para você encontrar a primitiva. E a primitiva, ela é dada como aquele f maiúsculo, f de x. Então, por isso que a gente precisa de trabalhar com duas integrações. Como ela é uma função que envolve duas derivadas, ela também necessita, quando a gente vai ter condições iniciais, de que ela tenha duas condições iniciais. Uma condição sem ser derivada e uma condição com derivada primeira. Então, isso é algo importante, porque isso vai ajudar a gente para encontrar soluções particulares, que normalmente a gente encontra uma solução que é a solução geral. Mas aí, quando a gente aplica essas condições iniciais, ou também chamadas de valores de contorno, ela me permite encontrar uma solução específica para uma determinada situação. E aqui a gente tem que uma equação diferencial de segunda ordem. Além desse jeito aqui de escrever, a gente pode escrevê-la assim, ó, com ax derivada segunda de y, e lembra sempre que a gente está derivando o y em relação a x, mais bx derivada primeira, mais cx o y, igual a dx. Esse ax, bx, cx, e o dx também, eles podem ser funções variáveis ou funções constantes. E o que a gente precisa é que esse ax não seja igual a zero. Ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque uma vez que ele for igual a zero, aí a equação diferencial, esse termo deixa de existir, e a equação diferencial passaria então não mais ser de segunda ordem, sim de primeira ordem. Por isso que eu preciso que ele seja diferente de zero, o termo que acompanha a derivada segunda.
Bom, e aí a gente tem aqui dois exemplos, ó, de equações diferenciais lineares de segunda ordem. Esta equação aqui é uma equação com coeficientes variáveis. Veja que, acompanhando a derivada segunda, eu tenho uma função que não é constante. Esse x vai depender dos valores que você vai atribuindo. Esse também é uma função não constante, função não constante, e aqui função não constante. Então, essas são funções cujos coeficientes aqui, os coeficientes são os caras que acompanham o y. E esse outro aqui é o termo independente. Se esses coeficientes são variáveis, ó, então ela é uma equação diferencial com coeficientes variáveis. E nesse caso aqui ela não é homogênea porque não é igual a zero. Só se o x for igual a zero ela seria dita de homogênea. Já nesse caso, ó, observe que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 7, aqui eu tenho 12. Todos esses coeficientes que acompanham y, seja o y não derivado ou derivada primeira, derivada segunda, são constantes, são termos fixos. E aí, por ser assim, a gente chama de equação diferencial com coeficientes constantes. Essa com coeficientes variáveis, porque tem função não constante ali. Bom, então vejamos mais detalhes. Se esse último termo aqui for igual a zero, você tem uma equação diferencial homogênea. Se ele for diferente de zero, a equação diferencial é não homogênea, como está dito ali, ó. Não homogênea se ele é diferente de zero e homogênea se ele é igual a zero. Isso vai ser importante para os nossos procedimentos de solução das nossas equações diferenciais. Eu estou indo aqui porque a gente está só falando de teorias, e aí depois das teorias a gente vai ver exemplos. Equações diferenciais ordinárias aqui, homogênea, ó, ela é igual, você tem termo da derivada segunda, da derivada primeira, sem derivada, e o termo que não tem y igual a zero. Então, homogênea, esse aqui não é zero, é não homogêneo. Aqui a gente tem um teorema, esse teoremazinho a gente nem vai utilizar muito, mas é só para a gente saber o seguinte: esse teorema da existência de solução de uma equação diferencial ela é uma teorema da existência de unicidade, quer dizer, existir uma única solução possível. Então, a equação de diferencial linear de ordem 2 com duas condições adicionais dadas. Por que essas são com duas condições iniciais? Se ela não tivesse esse termo de derivada segunda, eu teria só essa condição inicial aqui. Como ela tem derivada segunda, então eu tenho duas condições iniciais, uma sem ser derivada e uma com derivada primeira, porque eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Eu vou trabalhar com ela quando eu fizer a integração, eu tiro de segunda ordem, vou ter de primeira ordem. Aí eu vou ter coeficientes que eu preciso encontrar. E esses coeficientes vai envolver derivada primeira. Se eu tivesse aqui um termo, uma derivada de ordem 3, derivada terceira, aí eu ia ter que ter três terminhos desses. Ia ter com derivada, sem derivada, com derivada primeira e com derivada segunda. Aí se eu tivesse até a derivada quarta, eu teria três desses, que é sem derivada, derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira, tá? Então a quantidade de condições iniciais que vão ser dadas no problema depende da ordem da derivada, da equação diferencial. Então ela possui uma única solução, desde que as funções aqui, o ax, o bx e o cx, sejam contínuas
dentro do intervalo que a gente receber e A igual a x não seja zero. Se ela for zero aqui, mais uma vez, ela deixa de ser equação diferencial de segunda ordem e passaria a ser de primeira ordem. E aí a gente vai ter o seguinte, as equações diferenciais de segunda ordem, agora eu falei que ela tem com coeficientes variáveis e com coeficientes constantes. E aí a gente vai começar o nosso estudo fazendo uma análise para coeficientes constantes. E aí depois a gente vai para variáveis na próxima aula. Então, a gente tem, ó, como toda função constante real é contínua, então entre as equações diferenciais lineares existe um grupo de equações que são bastante importantes, que é formado por equações cujas funções A, B e C, que são os coeficientes que acompanham a derivada primeira, derivada segunda e o termo sem ser derivado, são constantes. E aí, elas, em vez de ser escrito como AX, derivada segunda, BX e tal, aí vai ser só escrito assim, ó, como A, derivada segunda, mais BY, ou BY', mais CY igual a DX. Então, esse tipo de equação aqui, ele compreende uma classe ampla e importante de equações diferenciais. E elas podem ser resolvidas de maneira bastante simples, tá? Em termos de funções que são elementares. E aí a gente vai ver como é que são os procedimentos que são utilizados para resolver uma equação diferencial de segunda ordem. Então, essa equação diferencial, quando a gente recebe uma equação desse tipo, a gente vai, se considerar que esse dx seja diferente de zero, a gente vai primeiro considerar ele zero e encontrar uma solução que a gente chama de solução homogênea associada. E aí, após encontrar essa solução homogênea, a gente vai aplicar um procedimento e através desse procedimento a gente encontra uma outra solução que a gente chama de particular. E aí, finalmente, a gente vai juntar essas duas e ter a solução geral. E aí a gente vai ver como é cada uma passo a passo. Peguei isso aqui e igualei a zero, tá aqui. Então, saí de uma equação diferencial não homogênea, peguei uma parte dela e aí igualei a zero e ela chama de equação diferencial homogênea associada. Ela está associada a esta equação, uma parte daquela equação, né? Só porque a gente abandonou por enquanto essa parte, dx, que é a parte variável. E aí, com isso, a gente aplica, depois que resolveu essa partezinha, e encontrou a solução homogênea, a gente aplica um procedimento. Qual vai ser o procedimento? Eu tenho um y particular. Esse y particular ele vai depender do tipo de função que vai ser o dx. Para eu escrever quem é o y particular, qual é a possibilidade. E aí a gente vai ver mais adiante ali as possibilidades que a gente tem para a solução particular. Bom, aí depois que você encontrou a solução particular, junta a homogênea associada e junta com a particular e a gente vai ter o que a gente chama de solução geral. Então, para começar, entre a solução da homogênea associada e da não homogênea, a gente vai fazer um estudo de como se resolve quando ela é homogênea. Ou seja, a gente vai fazer análises para equações que tenha equação diferencial que seja igual a zero. E aí a gente tem assim, como dois fatos básicos, para encontrar a solução, a gente vai ter o seguinte. Se a gente conhecer uma solução e outra solução, que são duas, porque são duas soluções?
porque a equação é de segunda ordem. Então, eu tenho duas soluções possíveis que a gente encontra, e aí vai fazer a combinação linear dessas duas soluções. Como é que é a combinação linear? Pegar a primeira solução e multiplicar por uma constante, e a segunda solução e multiplicar por outra constante. E aí, quando a gente fizer isso, esta vai ser a solução que a gente procura. Tá? Porque ela obedece umas questões lá que a gente aprende em álgebra linear. Se você tem uma solução de uma equação e tem uma outra solução de uma equação, se você fizer a combinação linear dessas duas, a nova equação obtida, a função obtida, ela vai ser também solução daquela equação. Então, a gente está trabalhando com essa ideia lá aprendida na álgebra linear. E aí, com isso, esse resultado que a gente obtém, multiplicado por uma constante, recebe a denominação de solução geral da equação homogênea associada, né? Então, vejamos assim. Como ela é uma equação diferencial de segunda ordem, a gente vai fazer uma substituição por possíveis soluções. E essas possíveis soluções são funções exponenciais que a gente vai utilizar, né? Que acho que elas são mais adequadas e por questão de estratégia, porque as trigonométricas aí traz umas complicações para a gente, e as exponenciais são mais tranquilas para trabalhar. Então, ó, recebemos a equação 9, por enquanto genérica, e depois vocês vão ver como é que faz numérica. Aí eu vou supor que uma função do tipo y igual a e elevado a rx é solução dessa equação. Por que ela é solução? Porque se eu fizer os procedimentos da derivada primeira, da derivada segunda, e substituir ali, eu vou ter uma solução da minha equação diferencial. Então, considerando que esse y é a solução dali, eu substituo ali, vou fazer isso ser igual a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, o y eu já posso substituir lá. Faço a derivada disso daqui. A derivada em relação a x, tá? Só lembrando. E o r seria a solução de uma equação que a gente vai explicar melhor ali na frente. Eu tenho assim, ó, a derivada disso em relação a x é ele mesmo, e elevado a rx, vezes a derivada do que está lá em cima em relação a x. Derivada em relação a x dá 1r. Então, ficou r. Derivo isso de novo, porque tem a derivada segunda lá na equação. Derivo de novo em relação a r, ou em relação a x. Eu tenho a derivada segunda, que é igual a ele mesmo. Aí esse r é constante, só repete, é igual a ele mesmo, que é r e elevado a rx vezes a derivada do que está aqui em cima, que é r, vezes esse r deu r ao quadrado. Pego esses valores aqui e substituo aqui, onde tem derivada segunda, onde tem a derivada primeira, vai esse, e onde não tem derivado, vai esse. Ficando assim, então, ó. A vezes r ao quadrado e elevado a rx, mais b vezes r e elevado a rx, mais c vezes e elevado a rx. Observe que rx a gente tem nas três parcelas. Se tem nas três parcelas, a gente pode pôr ele em evidência aqui. Coloquei e elevado a rx em evidência. Então, fiquei com, sobrou ar ao quadrado
BRC vezes E elevado a RX. Agora, observe que a gente tem um produto. E aí, nesse produto, você tem E elevado a RX vezes isso daqui tem que ser igual a zero. Mas o E elevado a RX é uma exponencial. E exponencial, elas nunca zeram. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, E elevado a zero, vale quanto? Vale 1. Se eu pegar E elevado a menos 1, vai ser 1 sobre E. 1 sobre E. Mas o 1 sobre E não é zero. E se a gente pegar, por exemplo, ali, vamos no Symbolab aqui. Cadê o Symbolab, meu filho? Apareceu. Soluções. Vou ver aqui se eu vou ter a opção de y é igual a E elevado a menos 1. Isso é igual a 0,36,780. Não é zero, né? Aí se eu pegar, por exemplo, elevado a menos 10. Ó, deu 0,00004. Não é zero. Aí se eu pôr elevado, aí digamos que vou pôr aqui, eu estou pondo só negativo, tá? Porque os positivos aí já vai ser número alto, né? Vai ser E elevado a 3,71. 3,71 elevado a 1, 2, 3, aí dá número gigante. Vamos pôr aqui, por 1000. Aí, ó, deu 1 sobre E elevado a 1000. Aí, como vai ficar uma dízima muito pequenininha, ele não colocou ali. Mas aí, só para você ver que a exponencial não zera. E aqui, é claro, né, se for elevada a positiva, aí vai ser maior ainda, né? Então, isso daqui sempre tem que ser diferente de zero, porque é uma exponencial. Se essa parte aqui é exponencial, não é zero, e a multiplicação desse cara aqui é zero, então resta para o que está ali no parênteses. Logo, você vai ter que AR ao quadrado mais BR mais C. Isso daqui tem que ser igual a zero. Só tem essa opção, não tem outra. Tá? Então, a exponencial nunca zera, eu já mostrei para vocês ali por quê. Resta fazer esse cara aqui igual a zero. Em álgebra linear, esta equação que a gente obtém aqui é chamada de equação característica. E na equação característica, os resultados que você encontra para os valores de R, observe que eu tenho R ao quadrado mais R, e aqui tem o coeficiente. E aí, como ela é elevada a R ao quadrado, é uma equação de segundo grau, aí eu encontro dois resultados para R. Tá? E aí esses dois resultados que a gente encontra são chamados de autovalores. Tá? Que aí você se lembra lá de quando vocês fizeram álgebra linear. Então, o resultado que você encontra aqui da equação característica, elas são autovalores.
E aí, quando você pegar os valores de R, desses autovalores, e substituir na funçãozinha que a gente teve aqui de início, a y igual a e elevado a rx, aí você vai substituir pelo r encontrado. A função que você encontrar, as duas funções, são chamadas de autovetores. E aí a combinação linear, e aí esses autovetores são soluções da equação diferencial, porque esta equação característica ela é associada à equação diferencial. E aí, os autovalores substituídos ali em y, você tem os autovetores, que é a solução da equação diferencial, porque o r é a solução da equação característica. E a combinação linear desses vetores, que vão ser dois autovetores, e aí eles vão ser solução da equação diferencial, a combinação linear deles também é. Então, agora a gente vai fazer um estudo em cima disso daqui. Como aqui é uma equação característica, uma equação característica de segundo grau, ela admite três possibilidades. Admite uma possibilidade em que o delta, lá quando você vai lá para aquela chamada fórmula resolutiva de equação de segundo grau, ou muitos chamam de equação de Bhaskara, tem a possibilidade de delta ser zero, daí você teria dois r's diferentes, ou delta ser maior do que zero, que você teria a possibilidade de dois r's diferentes, tem a possibilidade do delta ser zero, que aí você teria dois r's iguais, e aí a gente teria que adotar um procedimento para resolver a situação, e delta negativo, e daí você teria uma solução complexa. E a gente vai ver essas três possibilidades aqui. Então, em álgebra linear, quando você trabalha com valores iguais, elas são ditas de valores múltiplos. E valores múltiplos, você tem que aplicar artifício para resolver a situação, porque aí você vai ter autovetores múltiplos, e eles não podem ser múltiplos para ser considerado uma combinação linear, solução. Eles precisam ser não múltiplos, ou chamado de linearmente independente, que a gente chama lá na álgebra linear. Então, aí você vai ter agora o seguinte, ó. Você resolveu a equação característica essa, aí você encontrou as soluções, que são os autovalores, ou seja, encontrou R1 e R2, substituiu aqui, aí você tem as duas soluções aqui, que são os autovetores. E esses autovetores, a combinação, se eles forem linearmente independentes, ou seja, se eles não forem múltiplos um do outro, a combinação linear deles vai ser solução da equação diferencial também. Tá? Então, vejamos aí, ó, fiz uma combinação linear. Como é que é a combinação linear? Pega esse termo, multiplica por C1. Pega esse termo, multiplica por um C2. E aí faz a soma deles. Então, vejamos. Ó, a equação característica é de grau 2, ela tem as duas raízes, a gente falou que tem as três possibilidades de delta. Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Aí a gente estuda as três possibilidades agora. Então, ó, se o delta for maior do que zero, para a solução da equação característica aqui, se o delta for maior do que zero, você vai ter duas soluções diferentes, que a gente chama de raízes, né? São a solução, são valores que você encontra, e você substitui aqui na equação e faz ela ser zero, faz ela ser verdadeira.
Então, seria dois valores diferentes. Se são dois valores diferentes, a solução geral da homogênea associada vai ser C1 e elevado a R1x mais C2 e elevado a R2x. E aí a gente mostra com um exemplo agora. Encontre a solução geral da equação diferencial esta. Bom, qual vai ser o meu trabalho? No lugar que tem essa equação diferencial, eu vou colocar uma equação característica. Aí no lugar que tem derivada segunda, eu vou pôr R2, R ao quadrado, menos. Aqui tem derivada primeira, vai ser só R. Aqui não tem derivada, então vai ser menos 2. Tá? Eu não coloco o Y, vai ficar menos 2 só. Então o R vai entrar no lugar de derivada segunda e no lugar de derivada primeira. Aqui seria como se fosse, veja que eu coloquei R2, R, seria R elevado a 1. Aqui eu teria R elevado a 0, que daí eu não coloco. Então, ó, se você fizer o delta disso daqui, você vai ter que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, que é o terminho que tem aqui, vezes menos 2. Aí menos ao quadrado é mais. Aí aqui menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9. E aí a partir disso você vai lá para aquela fórmula resolutiva lá. Então você vai ter que R é igual a menos B, né? O B aqui é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é o delta, sobre 2A, que é 2 vezes 1, que é o A ali, né? Então aqui eu tenho menos 1 mais 3 sobre 2, que aqui vai ser então menos 1. Então aqui é uma possibilidade. Agora, outra possibilidade, menos 1 menos... tem um errinho aqui então agora, que eu estou vendo. Que é menos 1, não, aqui é um positivo, né? Da positivo é menos B. Aqui dá positivo, é verdade. Menos B. É menos 1, verdade, Jocássio. Então aqui dá mais, vai dar 2. Aqui dá sobre 2, dá menos 2, vai ser menos 1. Beleza. Então deu R1 igual a 2 e R2 igual a menos 1. E aí eu vou lá para a formulazinha. Então eu pego, primeiro, Y1 é igual a E elevado a X R1. Mas o R1 é 2. Então ficou E elevado a 2x. O Y2 é igual a E elevado a x R2. Mas o R2 é menos 1. Então, substituindo, vai ficar E elevado a menos x. Bom, esses dois caras aqui que a gente encontrou são autovalores. Não vou nem escrever aqui, que é horrível aqui para escrever. Esses dois aqui são autovalores, e aí veja que eles são diferentes. Resultou em dois autovetores diferentes. E se eles são autovetores, eles são diferentes, eles são ditos de solução linearmente independente. Se os dois caras aqui fossem iguais, aí eu teria solução linearmente dependente. E aí eu teria que transformar a minha solução em independente depois, com artifício. Agora eu faço a combinação linear desses dois. E a combinação linear é só pegar esses E elevado a 2x multiplicar por C1 e esse outro multiplicar por C2 e somar os dois caras assim. Tá? Então isso é a solução geral da homogênea associada.
Ok? Entendido? Estão caladinhos, tá ok. Quem cala consente. Duas raízes iguais. Então, se essas duas raízes são reais iguais, é porque o delta é zero. E aí, quando acontece de o delta ser zero, as soluções são os autovalores que a gente encontra, são múltiplos, né? Porque eles são iguais. E aí eu teria autovetores também múltiplos, que seriam linearmente dependentes. Aí eu preciso aplicar um artifício. Aí qual é o artifício? Para eu ter a solução sem ter múltiplo. Eu pego C1 e elevado a x R1, mais aí o C2, eu vou acrescentar esse x aqui. Ó. Quando eu acrescentar esse x, eu vou fazer com que esse termo aqui não seja múltiplo desse. E, portanto, a solução ela vai ser linearmente independente. Tá? Porque se esse aqui for múltiplo, eu poderia só somar. Esse com esse juntar, pronto, virou uma coisa só. Né? E eu preciso que eles não sejam múltiplos. Aí um exemplo está aqui. Ó. Y derivado segundo mais 4 derivado primeiro de y mais 4y igual a zero. Escrevi a equação característica. Aí se fizer o delta e o Bhaskara, como a gente fez ali, a gente vai encontrar R1 menos 2 e R2 igual a menos 2. Então, ó, só fazendo ali, ó, delta é 4 quadrado menos 4AC. 1 vezes 4. E aí, com isso, ó, tem aqui dá 16, aqui dá 16. Menos 16, 0. E com isso, agora você vai lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de 0. E aí, sobre 2A, que é 2 vezes 1. E aí, então, tem aqui menos 4 mais 0. E menos 4 menos 0. E ambas vai ser menos 2. Como resposta. Bom, se é menos 2 ambas, esses autovalores, substituindo, então tem y1 igual a ex elevado a r1. Mas r1 é menos 2. A outra teria y2 igual a ex elevado a x r2. Então, como r2 é menos 2, menos 2x. Observe ó, que elas são múltiplas. Ó. Multiplicar, se eu multiplicar isso por 1, eu tenho esta. Como elas são múltiplas, elas são ditas de linearmente dependente. Porque essa aqui depende dessa. Depende em que sentido? Basta eu multiplicar isso aqui por 1, eu tenho essa. Mas eu preciso que elas sejam LI, que sejam linearmente independentes. E para isso, agora a gente vai fazer aquele procedimentozinho ali, ó, de multiplicar uma delas por x. Ó. Então, ao multiplicar uma delas por x, eu faço com que elas não sejam múltiplas. Então, a partir do momento que eu tenho ó, y igual a C1e elevado a menos 2x. Esta agora, C2x, que eu multipliquei por x, e elevado a menos 2x. Então, esta agora, se eu multiplicar essa por algum número, tá? Número fixo, eu não vou conseguir chegar nessa, porque esta é diferente daquela dali, porque tem esse x multiplicando aqui, tem essa função x. Então, elas são ditas de solução LI, ou linearmente independentes. São autovetores linearmente independentes. E agora eu posso fazer a soma dessas duas para eu ter a solução homogênea.
que é a combinação linear das duas, né, que a gente fala. Tá aqui, ó. Somei esta aqui com esta, e aí eu tenho a solução da equação diferencial que a gente recebeu. Se você derivar isso aqui uma vez, derivar a segunda vez e substituir ali, você vai ver que isso daqui de fato é a solução da equação diferencial. Tá bom? Vamos pegar aqui uma aqui, eu acho que... Não, mas é só isso. Faz o teste, tá? Eu quero fazer o teste com essa aqui, ó. E elevado a menos 2x, só para mostrar que é solução ali, tá? Você tem que y é igual a e elevado a menos 2x. A derivada disso daqui é menos 2e elevado a menos 2x, que é ela mesma vezes a derivada de quem está lá em cima. A derivada segunda vai ser, ó, menos vezes menos dá mais 4e elevado a menos 2x. Se você substituir isso daqui na equação diferencial aqui, pega esses caras, substitui aqui. Aí a gente vai ter assim, ó. Essa daqui dá 4e elevado a menos 2x. Aqui, mais 4 vezes menos 2 vai ser menos 8. Menos 8 e elevado a menos 2x. Mais 4 vezes o y, que é e elevado a 2x. 4e elevado a menos 2x. Isso tudo ele diz que tem que ser igual a zero. E aí, se você fizer agora, ó, 4 positivos com 4 positivos dá 8. E elevado a 2x menos esse daqui vai ficar 0 igual a zero. Então, de fato, esse autovetor é uma solução da equação diferencial. E se você fizer o teste com esse daqui, que a gente acrescentou um x, ele também vai fazer a equação aqui ser verdadeira. Então, isso é uma possibilidade de você saber se a sua resposta está certa. Se lá tem até a derivada segunda, você pega a função que você escreveu, faz até a derivada segunda, substitui na equação diferencial e vê se ela vai ser verdadeira. Então, ó, a combinação linear aqui que a gente fez, se a gente fizer a derivada primeira, a derivada segunda, substituir isso aqui na equação diferencial, vai fazer com que ela seja zero. Se o delta for negativo, aí a solução vai ser uma solução complexa, do tipo A mais BI, A menos BI, porque as soluções complexas elas só andam aos pares. Se você tem ela positiva, você vai ter ela negativa também. Então, esses são os autovalores complexos. E aí, para escrever os autovetores, vai ser assim, ó, porque ele é complexo, aí a gente trabalha com a questão exponencial e trigonométrica para trabalhar com a ideia de complexo. Tá? Aí o complexo exige a questão trigonométrica. Então, y1 vai ser C1e elevado a A, esse termo aqui, vem para cá, para o exponencial, e esse termo B, inclusive com o sinal, não, sem o sinal, né, ele vem para cá, para o arco do cosseno. Então, vai ser y1 igual a C1e elevado a x cosseno bx, o y2, o termo A, vem aqui para o exponencial, e o termo B sem o sinal vem aqui para o arco do seno. Então, a solução vai ser C1
e elevado a x cosseno bx e C2 e elevado a x também seno de bx, tá? A diferença aqui dessa para esta vai ser apenas na função trigonométrica. Uma é cosseno, a outra é seno. Os sinais são sempre os mesmos. E aí elas são soluções LI. E aí você soma essas duas, a combinação linear vai ser a solução da equação diferencial que você vai receber também. Então tá aqui um exemplo. A derivada segunda mais 4 vezes a derivada primeira de y mais 5y igual a 0. Aí a gente tem assim, ó, escrevi a equação característica associada ali, deu delta negativo, resolvendo aqui. Até fiz aqui, b ao quadrado menos 4ac e tal. Aí vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ao menos b mais ou menos a raiz do delta, que o delta vai ser 4 ao quadrado. 4, deixa eu só, delta. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. E aí a gente tem aqui 16 menos 25. 4 vezes 5, 20. 16 menos 20 igual a menos 4. Então, quando o delta é negativo, aí você vai fazer o procedimento seguinte. Vai ser a raiz quadrada de menos 4. Aí você vai trocar, porque aí vai ser 4 vezes menos 1 é menos 4. E aí, no campo complexo, esse menos 1 é i ao quadrado, por definição. E aí você troca o menos 1 por i ao quadrado. E aí com isso você resolve. E aí você vai ter então menos 4, mais ou menos a raiz de 4 é 2, de i ao quadrado é i, sobre 2. E aí você vai ter então, que é o menos 4 para 2 dá menos 2. Aí mais ou menos 2i dividido para 2 dá mais ou menos i. Agora é só escrever a nossa solução complexa. Esse termo aqui é o A, e o termo que acompanha aqui é o B. Tá? Só o número 1 aqui é o B. Então, você vai ter assim, ó, y1 igual a c1 e elevado a menos 2x cosseno de 1x. E y2 vai ser o c2 e elevado a menos 2x seno de 1x. E esses caras são autovetores linearmente independentes. E aí a soma deles, na combinação aqui, vai ser a solução que a gente procura. Tá? Então, de maneira geral, é isso. Agora vamos fazer alguns exemplozinhos, mais 3 exemplozinhos só extra para a gente finalizar o vídeo e abrir espaço para vocês fazerem as atividades. Então, tem aqui, ó, encontre a solução geral dessa equação diferencial. Então, escreva a equação característica associada a isso. No lugar que tem ali, escreve R2, R1 e só o 6, sem o Y. Faz o delta e o Bhaskara dele. Aí você vai encontrar que a solução vai ser 2 e 3. Tá? Que aí o delta vai ser 5 ao quadrado, 25, menos 4ac. Tá? Aí você, resolvendo isso, fazendo delta e Bhaskara, encontra a solução, 2 e 3. E aí eu acho que não precisa fazer o delta e Bhaskara aqui para vocês, né? Porque aí eu penso que vocês é tranquilo para fazer isso. E aí eu escrevo a solução geral, ó. A solução é desse tipo aqui. C1 e elevado a x R1
mais C2e elevado a x R2. Ou seja, você tem que a solução que a gente procura, que aqui normalmente a gente coloca um YH para dizer que é da homogênea, é igual a C1e elevado a 2x mais C2e elevado a 3x. Isso daqui é a solução geral dessa equação diferencial. Se você fizer a derivada primeira, a derivada segunda disso, substituir esses termos aqui, vai zerar essa equação. Então, ó, veja que ela é bem tranquila. Não dá uma folha como vocês tinham comentado lá, que eu ia passar a atividade que dava uma folha para resolver. Não. Aí observe aqui que com 4 linhas você já tem a solução da equação diferencial. Beleza? Tranquilo, ó. Mamão com açúcar. Agora, eu vou dar condição inicial, que são problemas de valor de contorno. Essa aqui que a gente encontrou é uma solução geral, né? E aí eu preciso encontrar uma solução particular. Como é que é uma solução geral, professor? Aí eu vou lá, que aqui é C elevado a 2x, aqui no Symbolab. Y igual a C e elevado a 2x, mais uma outra constante, que eu vou pôr aqui como K, e elevado a 3x. Eu peço para ir aqui. Por que precisou colocar a constante? Se elas são diferentes, por que precisou colocar a constante? Ah, por quê? Fala aí que eu já digo. Porque ali você tem... você lembra que aqui, ó, a gente tem uma constante 1 e uma constante 2. E só por uma mera coincidência essas constantes podem ser iguais. Então, para não ficar só nelas serem iguais e para abarcar todas as possibilidades, a gente coloca elas constantes diferentes, né? Aí, como ali chato para escrever C1 e C2, aí eu preferi escrever elas assim, como C e K. Ó, aqui a gente tem, só lembra assim, ó, que parece que ela encosta em X, mas ela não encosta, tá? À medida que você for aproximando, ó, você vai ver que ela não encosta em X o gráfico, tá? Mas aí agora o que eu quero que você veja é o seguinte, ó, os valores de C e K, eles vão variar de acordo com as situações, né? Por isso que a gente diz que essa solução, ela é uma solução geral, porque você vai ter várias possibilidades de soluções particulares. E aí eu vou botar aqui para mover, com vários valores. Até começa com a possibilidade C1, aí é só no intervalo de menos 5 a 5, poderia ser no intervalo maior. Aí você vai ver, ó, como é que se comporta a função se ela está variando só esse termo C. Olha aí. E agora se eu pôr para variar o outro termo também, ó. Viu? Então ela vai tendo uma quantidade enorme de possibilidades de solução. Tá? E aí quando você estabelece valores para y e para a derivada primeira, que são as condições iniciais, você quer encontrar uma solução específica e não uma família de solução. Tudo bem? Aí vamos agora aqui voltar. Ó, então aqui me dá uma solução geral. E aí essa solução geral, ela só te dá uma equação, e aí se você põe para encontrar soluções particulares para determinadas situações, como, de novo, como ela é uma equação de segunda ordem, a gente põe até a derivada primeira para a condição inicial. Tem o y0, isso aqui é valor de x, valor de y. E a derivada primeira,
no ponto zero também. Aí vai ser valor de x e valor da derivada. E aí, para isso, a gente vai agora assim, ó, dada a solução geral que a gente encontrou, como é do problema anterior, eu não vou fazer tudo de novo. Vou pegar aqui já a partir da solução geral que a gente tem. Então, dada essa solução, aí o que é que eu vou precisar fazer? Como na condição inicial tem derivada primeiro, eu vou derivar isso uma vez. Então, derivando isso uma vez, eu vou ter, repete isso daqui e deriva o que está lá em cima. 2c1 é elevado a 2x. Repete esse e deriva o que está lá em cima. 3c2 é elevado a 3x. Aí agora a gente vai para as condições que a gente recebeu, né? Porque eu tenho a função normal e a função derivada primeira, que é a função normal e a derivada primeira. Pegando na primeira situação, x, y. Aí eu pego essa função que a gente obteve da solução geral aqui, substituo o x por 2 e o y, ou substituo o y por 2 e o x por 0. E aí a gente tem isso aqui dá 1, esse dá 1, vai ficar 2 igual a C1 mais C2. Então tem uma equação e duas incógnitas. Aí não dá para eu resolver agora ainda. Aí eu vou pegar agora essa outra condição inicial. y' igual a 3. Então pego a equação que tem derivada. Então, ó, aqui é o x, aqui é o y'. E aí, no lugar que tem y', eu ponho 3, tá ali. No lugar que tem x na equação, eu coloco 0. E aí, essa parte aqui dá 1, então sobra 2c1. Aqui dá 1 também, sobra 3c2. Então, eu tenho 3 igual a 2c1 mais 3c2. E, de novo, deu uma equação com duas incógnitas. Juntando essas duas equações, aí eu tenho um sistema. E aí, para resolver sistema, você pode fazer por substituição, por cancelamento, tem várias possibilidades de você resolver sistema, né? Pode resolver utilizando o método matricial, que fica melhor para você. Por substituição seria, por exemplo, você conservar C1 e passar o C2 para o outro lado. Então, você teria 2 menos C2 igual a C1. E aí, pegaria esse cara, esse valor aqui, substituiria no lugar de C1 lá, e aí você teria só um tipo de variável, que é o C2. Encontraria o valor de C2, vinha, substituir aqui, teria o C1. Então, esse seria por substituição. Eu vou fazer por cancelamento. Por cancelamento, eu vou olhar assim, ó. Se eu quiser eliminar o C1, eu olho o que é que tem multiplicando C1 lá na segunda equação. Tem o 2. Então, se eu multiplicar por menos 2, aí eu vou conseguir cancelar o C1, vou ficar só com C2. Se eu quiser cancelar o C2, eu olho o que tem na segunda equação multiplicando C2. Tem o 3, positivo, então eu multiplico aqui por menos 3, sempre com sinal trocado. E aí eu cancelaria o C2 e teria o C1. Mas eu multipliquei, então, por menos 2 a primeira linha, porque aqui está multiplicado por 2. Então, multiplicando tudo por menos 2, eu vou ter menos 4, menos 2c1, aqui, menos 4, menos 2c1 e menos 2c2. Agora, para somar, ó, menos 2c1 mais 2c1 eliminou. Menos 4 mais 3 deu menos 1. Menos 2 mais 3 deu 1c2. Tá aqui. Então, já encontrei um valor de C2. Substituo esse valor do C2 aqui. Trago ele aqui, beleza. Substituir. Menos 1 passa para juntar com esse 2, vai dar 3. Então, eu já tenho C1 também. Pego esses valores
que a gente encontrou o C1 e o C2, venho na equação diferencial que a gente tinha aqui, substitui o C1 e o C2 e a gente vai ter uma solução particular. Tá? Então, substituir lá no lugar que estava o C1 por 3, no lugar que está o C2 por menos 1. Então, ó, ficou y igual a 3e elevado a 2x menos e elevado a 3x. Isso daqui é uma solução particular para o problema de valor inicial dado. Se você trocar o problema, trocar qualquer númerozinho desse, aí esse resultado aqui já vai ser outro. Tá? Se eu mudar, digamos que botar 3 aqui, aí o resultado aqui já muda. Então, ela é exclusivamente para esta situação e por isso que ela é chamada de solução particular. Então, vejamos, ó. Se eu trocar aqui por 3 e aqui por menos 1. Olha aí como é que vai ficar a nossa função. Tá? Agora, se eu mudo lá, se eu trocar qualquer valor aqui, ou trocar esses valores, aí eu vou ter uma outra solução particular. Aí digamos que eu troque para 4. Aí eu vi que ela já mudou. Ó. O ponto máximo aqui, que estava em 4, já está lá quase em 10. Se eu mudar para menos 2, aí, ó. Então a função aqui ela já muda, à medida que você vai mudando. Essas mudanças aqui, quando é que ela acontece? Como é que acontece? Através dos valores de problema de valor, das condições iniciais que a gente recebe aqui. Ó. Ah, se eu quiser fazer com y1 igual a 2 e y' 0 igual a 3. São outras condições iniciais. E aí, com isso, eu já tenho um resultado totalmente diferente. Então, para cada condição inicial que você recebe, você vai ter uma solução diferente aqui. E aí, por isso que a gente diz que esta solução geral aqui, ela tem dentro dela uma família de soluções, né, que são uma quantidade infinita de soluções. Então, vejamos agora aqui, ó. Encontre a solução do PVI. O PVI é problema de valor inicial. O problema de valor inicial é quando você recebe essas condições aqui, tá? E aí a gente chama de PVI, que é o problema de valor inicial. Porque ela tem as condições iniciais, ou valores iniciais, depende do autor. Então, você tem a equação diferencial aqui. Você vai pegar e escrever a equação característica associada a isso. Então, é 4R2 menos 8R mais 3 igual a 0. Veja que é fácil de resolver, né? Aí você vai fazer o delta e o Bhaskara, encontrar R1 e R2. Vai encontrar a solução dessa equação de segundo grau. Eu fiz, encontrei R1 valendo 3 sobre 2 e R2 valendo meio. E aí eu escrevo a minha solução geral, que é o y aqui vai ser igual a C1e elevado a 3 sobre 2x mais C2e elevado a meio x. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Se ele não tivesse pedido esses valores, a condição do valor inicial aqui, o PVI, aí eu já teria terminado, já teria a solução da minha equação diferencial. Mas aí agora eu preciso de condição inicial.
y0 igual a 2. Tá aqui. Então, o x e o y. O y é 2. No lugar que tem x entra 0, aqui fica 1, então vai ficar 2 igual a C1 mais C2. Entrou 0. Para esse outro é derivada, então eu vou pegar isso aqui que eu encontrei e derivar. Para derivar, você vai ter y' igual, aí repete a base e deriva o expoente. Então vai ser 3 sobre 2 vezes isso aqui. Meio vezes essa outra parte. Tá aqui, ó. 3 sobre 2, C1 e elevado a 3 sobre 2x. Ou 3 sobre 2x. Mais meio C2 e elevado a meio x, que é a derivada desse termo aqui, ó. Só para a gente ter aqui no nosso controle. Derivada de lá. Bom, agora aqui é o x e esse aqui é o derivado. No lugar que tem a derivada de y, coloca meio. No lugar que tem o x, coloca 0. E aí a gente ficou com esta equação. Junta esta equação com esta equação, cada uma com duas incógnitas, a gente vai ter o sistema. Resolve o sistema, a gente tem uma solução particular, porque essa é uma solução geral. Então, aqui eu tenho C2, C2 positivo. Se eu multiplicar por menos 1, essa primeira equação, eu vou cancelar esse C2. E foi o que eu fiz, ó. Multipliquei a linha por menos 1. Tá aqui, menos 2 igual a menos C1 igual a menos C2. Quando a gente desenvolveu a multiplicação aqui. E aí, somando essa, cancela C2. 3C1 menos C1 dá 1C1. Menos 2 mais 1, ou 3C1 menos 2, aqui dá 2C1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Aí eu teria um 2 aqui. Esse 2 veio para cá para divisão, tá? Dos 2C1. Então eu tenho o valor de C1 que é menos meio. Aí eu pego qualquer dessas duas equações, substituo C1 e aí eu vou obter o valor de C2. Então, por exemplo, aqui eu teria menos meio, aí esse menos meio passa para lá para mais, aí você vai ter então C2 igual a 2 mais meio. Tiro o MMC aqui, né? 2 dividido para 1 é 2, vezes 2 dá 4. Então, eu vou ter 4 mais 1 sobre 2. Que dá os 5 sobre 2 que a gente tem aqui. Bom, encontrados os valores de C1 e de C2, é só ir aqui... É só ir aqui no lugar que tem C1 e no lugar que tem C2, na equação geral, substitui e a gente tem uma solução particular da equação diferencial. E se você fizer a derivada primeira, a derivada segunda disso, substituir aqui, você vai ter, esse resultado vai zerar. Pergunta? Só depois. Só depois. Ainda bem que vocês estão aí, falaram alguma coisa para lá. Bom, deixa eu ver aqui, a Danila, Dora, Fernanda, Gabriela, Jocássia, Josi, Rodrigo. Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não veio hoje? Gabriela, Jocássia, Josi. Maria Eduarda, né? Maria Eduarda faltou. As outras estão. Vou botar aqui para depois eu registrar a aula.
É Bom. só 8. Hã? Só temos 8 na sala? Vocês são em 8. Aí tem alguns que já desistiram, né? Aí, hoje nós somos 8, né? Contando comigo, mas de aluno que continua são 8 alunas. Bom, gente, aí com isso então eu vou passar essas atividades aqui da página 7. Aí tem essas, ó, essas são rapidinho para resolver, tá? Essa 1 seria como se você fizesse, que eu mostrei ali, por exemplo, seria isso aqui. Cada situação daquela. Escreveu a equação característica, resolveu, fez delta e bhaskara, vem ali, troca o R1 e R2, tem a solução geral e acabou, diz qual é a solução geral. Quando tem condição inicial, aí você vai ter que pegar os valores da condição inicial e substituir ali. Então, nesse primeiro aqui é só fazer a solução, encontrar a solução geral. Aí nesse, além da solução geral, faz a solução particular. E esse aqui é para você mostrar qual é a equação diferencial que tem essa solução geral. São todas questões rapidinhas de fazer, tem várias, mas são rápidas de fazer. Tá? Então são essas atividades que vocês têm e agora eu vou abrir espaço para vocês resolverem as atividades e aí eu vou interromper